E agora eu vou te responder, não pelo que eu penso, não pelo que você pensa, mas baseado na Bíblia. Por que que Jesus nos chamou? Primeiro texto que nós vamos ler é Mateus 4,19. E disse-lhes: vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Às vezes a gente pensa assim: Jesus me resgatou, mudou a minha vida, me tirou lá do charco de lodo que eu me encontrava, transformou o meu viver. Hoje eu sou uma nova criatura em Jesus. Mas Jesus te chamou com um propósito. Jesus não te chamou simplesmente para você ficar bebendo da água e guardar a luz para si mesmo. Porque Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas Jesus também diz o seguinte: ide em todo mundo e pregai o evangelho. E o Senhor não diz assim: vai o pastor, vai o missionário, vai a irmã do círculo de oração, vai o pregador. Não, ele disse: ide. Todos nós temos sangues que correm nas nossas mãos. Irmã, meu querido, temos sangues que correm nas nossas mãos, que nós iremos prestar conta desses sangues para Jesus. Quais sangues, irmãos? Do meu pai, da minha irmã, da minha mãe, do meu tio, da minha tia, do meu primo, do meu filho, da minha filha, do meu esposo, do meu colega de trabalho, do meu colega pessoal, do meu vizinho, da minha comunidade, sabe? Nós temos responsabilidades. Enquanto cristãos, nós temos responsabilidades. Às vezes a gente fica assim: mas eu não tenho o dom da fala. Mas o Senhor, Moisés era gago. Aqui em Lucas também diz assim, na verdade Lucas não, Mateus 1,17 diz assim: disse-lhe Jesus: vinde após mim e farei que sejais pescadores de homens. E às vezes a gente diz: Senhor, eu não tenho o dom da profecia, eu não tenho o dom da fala, eu não tenho o dom da pregação, eu não tenho o dom do louvor. E diz assim, a palavra diz assim: se pedir e lhe será entregue, bata e a porta será aberta, procure e encontrará. O Senhor diz que tudo que nós pedimos em seu nome será feito. Às vezes você pode me ver eu falando isso assim: porque a família dela toda é crente. Boa parte da minha família, parte de mãe, é crente mesmo. Mas a minha mãe ainda não se entregou a Jesus, a minha irmã ainda não se entregou a Jesus, o meu cunhado ainda não se entregou a Jesus, o meu esposo ainda não se entregou a Jesus. 2 tios que eu tenho como se fossem assim, pessoas muito queridas, irmãos da minha mãe, estão afastados. Um nunca aceitou Jesus, o outro está afastado. E a família parte do meu pai, a maioria ainda não conhece Jesus da forma que eu quero que eles conheçam, da forma que Jesus é. Porque muitas vezes as pessoas conhecem Jesus de uma forma superficial. Mas esses dias o Senhor tem me mostrado e tem me feito ver que lá quando diz assim: servi ao Senhor, que tu e tua casa serão salvos, isso tem se cumprido na minha vida. Ontem uma tia minha me convidou para ir numa cruzada de uma igreja que ela está frequentando, né? Ainda não é cristã lá, mas está frequentando, e é muito bom a gente ouvir a palavra do Senhor. E eu tava assim, não, tava tudo combinando para mim não ir, mas graças a Deus deu certo para mim ir, porque a gente tem que fortalecer os nossos irmãos, principalmente os da nossa casa. E você pode dizer assim: irmã, eu não concordo que eu tenho que fazer alguma coisa pro meu irmão, pelo meu pai, pela minha irmã, pelo meu amigo, pelo meu colega de trabalho que não é crente. Irmã, salvação é individual. Bora lá no texto, gente. Bora lá em 1 Timóteo. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Ela é inerrante, infalível e ela não muda. Não falha, não muda, não faz variação, entendeu? É a palavra do Senhor. Se 1 Timóteo 5,8 diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente os da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel, sabe? Muitas vezes a gente
fala do reino de Deus para as pessoas que nós amamos, e às vezes até a gente se torna enfadonha. Quem já foi enfadonha com seu parente? Levante a mão. Eu já fui, viu? Eu já fui daquela crente assim, olha, tu vai pro inferno. Tu vai pro inferno. E eu me arrependo amargamente por todas essas palavras que eu já lancei, viu? Porque na palavra do Senhor diz que a língua tem o poder da vida e da morte. Só na nossa língua. Então, assim, mesmo que a pessoa seja dura, mesmo que a pessoa seja mais improvável a servir a Jesus, nós temos que acreditar no Deus do impossível que nós servimos. Nós não podemos desanimar e nem dizer assim, mesmo, Senhor, eu desisto. Porque a primeira coisa que nós queremos, assim, depois de muita insistência, é desistir. Querer desistir é normal. O que nós não podemos é desistir, porque são vidas, são almas que carecem do amor de Cristo e muitas vezes estão enganados pelas facetas de Satanás, pelas falácias do mundo. Lá em Romanos 12:12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na fé. Sabe, o Senhor, Ele sabe do nosso futuro, Ele sabe de tudo, Ele sabe da intenção do nosso coração. Então, todas as palavras que estão aqui têm um sentido. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, esse negócio de perseverar na fé é porque o Senhor já sabe as tribulações que nós enfrentaríamos, que estamos enfrentando, e que muitas vezes a gente perde até a esperança de um parente se converter a Cristo. Eu perdi 2 parentes em 2 anos que eles não serviam a Deus e não declararam o nome do Senhor, mas podem ter declarado no seu último dia, porque eu acredito que o Senhor salva até no último dia, ainda que seja no leito de morte, ainda que seja no último suspiro. Eu acredito nisso, sabe? E eu pedi ao Senhor, Senhor, eu não quero mais perder nenhum parente, sem antes ele professe que o Senhor é Deus, que Ele quer te servir, ainda que seja no seu último dia de vida. Senhor, não me faça mais ver nenhum dos meus parentes morrer e não ter a certeza da salvação deles, sabe? Isso é uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, é uma coisa que eu tento trabalhar para isso, tento falar esse final de semana mesmo, e você tem que ser referência onde você está, você tem que incomodar o inferno mesmo. Esse final de semana eu fui no aniversário de um tio meu, e na hora de cortar o bolo eu pedi, lá todo mundo é crente, assim, cristão, católico, né? E aí eles estavam escutando muitas músicas, estava tendo bebida, estava não sei o que, e eu disse, Senhor, eu disse, tio, eu posso dar uma palavra, eu posso orar pelo Senhor, pela sua vida. E eu vi realmente o céu descer ali naquele lugar, mesmo num ambiente que às vezes a gente pensa assim, aqui Jesus não opera. Opera, meu querido, opera, que eu vi gente chorando ali. E não foi pelas minhas palavras, mas quem convence o homem não é Keila, não é o pastor, não é o missionário. Quem convence o homem do pecado, quem convence o homem do juízo, é o Espírito Santo de Deus. E o Senhor me lava com o teu sangue, Senhor. Não que eu me enalteça aqui, mas, Senhor, que eles venham realmente, que eu seja usada, Senhor, para falar algo que vai realmente impactar o coração. E eu vi pessoas chorando, pessoas emocionadas. Lógico que Satanás ficou furioso. Lógico que eu vi pessoas não gostando da ministração, achando que era inconveniente, que não era o local, porque muitas vezes a gente acha que existe um local para a gente falar de Deus, que existe um ambiente para a gente falar de Deus, até existe, mas quando nós saímos desse ambiente, nós temos que ser a igreja que fala do amor de Cristo. Quantas pessoas você já falou do amor de Cristo esse ano? Para quantas pessoas você ministrou a palavra de Deus esse ano? Ou você está só recebendo e não transbordando? Que o Senhor transborde a palavra dele na tua vida, que você seja referência, que esse ano que vai começar seja um ano diferente, que você transborde da presença do Senhor. Aleluia. Fique até o fim e receba essa palavra, viu?
Às vezes a gente precisamos ser confrontados. Senhor, o que eu fiz esse ano? Para quantas pessoas eu falei do amor de Cristo? Essas eu só estou recebendo, não estou dando nada.